Será que a reintegração de uma pessoa que foi condenada pela prática de um crime grave é possível? Ela acontece de fato? As pessoas estão preparadas para aceitar? Olha que tema impressionante. Imagine você que um vizinho seu foi preso por embriaguez na direção, conduzindo o veículo com a capacidade psicomotora alterada. Esse indivíduo, conduzido a uma delegacia de polícia, pagou a fiança, foi colocado em liberdade. 2 semanas depois, ele novamente, dirigindo embriagado, atropela e lesiona de forma grave uma pessoa. Bêbado, atropelou, lesionou uma pessoa de forma grave. Foi preso, não houve fiança, foi conduzido ao presídio e dali decorreu um processo, ele foi colocado em liberdade e acabou sendo condenado. Uma pena pequena, 2 anos, 3 anos, algo bem pequeno. Esse indivíduo que é seu vizinho, depois que ele cumprir a pena dele, terminar e quitar a sua dívida com a justiça, você entende que ele pode ser reintegrado? Ele passa a dizer que ele não vai beber mais, que aprendeu a lição, viu os males que ele cometeu a pessoas e ele não quer mais aquilo para a vida dele. Olha só, preste atenção, continua no vídeo, porque esse assunto, sem dúvida nenhuma, é um dos que mais vai mexer com você, principalmente se você já teve algum interesse de trabalhar numa carreira policial, na atividade policial ou no sistema criminal. Porque, cara, a informação que eu vou te passar aqui vai fazer você refletir. Então, tá, você pegou o primeiro caso, o primeiro exemplo desse vizinho seu que se envolveu em duas ocorrências, dois fatos criminais com o consumo de bebidas alcoólicas, estava com a capacidade psicomotora alterada e recebeu a condenação pequena, cumpriu a pena e ele disse que está reintroduzido, que ele não vai mais cometer aquilo, não vai nem beber e dirigir, ele não vai beber mais. Portanto, não vai mais acontecer aquilo que ele cometeu. Um outro caso, imagine que um vizinho seu também, recém-completado 18 anos, cometa um crime de roubo, seja preso em flagrante delito e condenado a uma pena de 5 anos. Ele cometeu um crime de roubo, veja só. Beber e conduzir o veículo com a capacidade psicomotora é crime. Roubo também é crime. Esse indivíduo, depois que ele cumpriu a pena, você olha para ele com o mesmo olhar que você olha para uma pessoa que foi condenada por outro crime, por exemplo, da embriaguez, você olha para o condenado por um crime de roubo. Da mesma forma que você olha para o condenado por um crime de embriaguez na direção, a gente pode usar essa expressão, olha só o exemplo que eu vou citar. Eu já tinha visto aqui, abre comigo aí na internet, eu já tinha visto aqui um caso desse MC Paulinho da Capital. Porque eu vi um vídeo uma vez, ele falava que tinha sido preso e cumprido pena e tal, e compôs muitas músicas na prisão lá no estado de São Paulo. E aí ele acaba saindo da prisão. E aí hoje estourou, né, um sucesso aí lá no estado de São Paulo e acho que no Brasil de uma forma geral, cantando as músicas. E aí eu estou expondo ele porque ele fala, né, em vários vídeos aqui, ele mesmo fala que foi preso e tal, que fez uma besteira e tal, cometeu e acabou recebendo a condenação em razão dessa coisa que ele cometeu. Eu nunca vi um vídeo que ele fale assim, eu cometi tal coisa e tal. Aí aqui na biografia e carreira que a gente encontra pelo site do Wikipedia, fala aqui, né? Que foi condenado a 11 anos por conta de um assalto em 2014. MC Paulinho da Capital ficou 4 anos na prisão e durante esse período compôs mais de 100 músicas. Tá, não cita a fonte, mas eu acredito que seja próximo da realidade, que ele fala que, se não me engano, ficou mais de 2 anos preso mesmo no regime fechado, algo assim, não, 4 anos do regime fechado, e eu acredito que seja por aí mesmo, a condenação deve ter sido acima de 10 anos. Mas se a gente fazer uma pesquisa aprofundada lá no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pode ser que a gente encontre. O fato é que esse indivíduo foi condenado, sai do sistema penitenciário. Eu nem sei se ele já terminou, né, de cumprir a pena dele, não sei se ainda está pagando alguma coisa, está no livramento condicional, às vezes ainda tem alguma coisa, não está 100% kit. Mas você acha que esse indivíduo está reintroduzido, reintegrado? Eu sei que muita gente critica é, esse grupo que canta funk, né? Critica porque às vezes acha a música ofensiva ou que exibe demais um pouco talvez o lado promíscuo, a questão da ostentação e fala também, algumas músicas falam muito sobre a criminalidade, a exibição de consumo de substância entorpecente, né, droga, isso é comum você ver você falando e expondo inclusive o consumo
de maconha, né? Tem até uma música que é não sei o que, esse rapaz e um outro, que eles cantam, fumando, como se estivesse fumando baseado mesmo. Pois bem, esse indivíduo, ao que parece, foi reintroduzido, né? Claro, ele encontrou uma condição muito que ele proporcionou, acho que financeiramente muita coisa, e isso aí com certeza contribui também para uma pessoa sair, né, da prática criminal, com toda certeza, já que boa parte das práticas criminais estão relacionadas a um contexto de patrimônio, né? A maior parte dos crimes, ou pelo menos a maior parte daqueles que a gente vê solucionado, à exceção das violências domésticas, né, violências no âmbito da unidade familiar, são esses crimes patrimoniais, tráfico, furto, roubo, enfim. Agora veja só, tem um outro caso que esse eu conheci pessoalmente e que me espantou, porque eu sempre tive um posicionamento assim sobre essa questão de reintegração de um indivíduo, né? Reintrodução à sociedade, muito reticente. Eu não acreditava, eu sinceramente não acreditava e achava assim que a depender da situação aquilo não teria como, né? E conheci um rapaz que, veja só, hoje ele é policial rodoviário federal. Policial rodoviário federal. E eu conheci ele quando a gente estava fazendo academia para a Polícia Civil. Ele era policial penal e estava fazendo academia para a Polícia Civil. Conheci uma pessoa excepcional, assim, 100%, uma pessoa que você, sem conhecer, né, sem conhecer o passado dessa pessoa, você o considera com uma reputação absolutamente libada. E depois eu acabei me desencontrando com esse indivíduo, nunca mais tinha visto. Depois fiquei sabendo que ele tinha sido aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal, tomou posse. E, e aí me falaram que esse rapaz tinha sido condenado por a prática de um crime de roubo no passado, antes de 2010. Você vê, eu conheci ele em 2016, então antes de 2010 ele tinha sido condenado e cumpriu pena pelo crime de roubo. Aí, curioso que sou, fui, dei uma pesquisada e realmente encontrei, né? No ano de 2003, esse rapaz cometeu um crime de roubo. Eu não vou expor ele aqui, porque evidentemente é uma pessoa pública e nunca falou disso. Ou pelo menos eu nunca vi algo público que ele fale sobre isso. E aí tá, em 2003 ele cometeu um crime de roubo, recém-completado 18 anos, foi condenado a 5 anos de prisão. Cumpriu pouco mais de um ano no regime fechado e desde então não se tem mais notícia dele praticando crime. Esse rapaz se tornou policial penal, se tornou policial civil e depois se tornou policial rodoviário federal. Quando eu ouço as pessoas falando sobre isso, né, e as pessoas comumente falam, né, com a gente em uma cidade pequena, pessoas que eu digo assim, pessoas que estão no mesmo meio que eu, essa questão, que são agentes públicos, né, da segurança pública, quando eventualmente falam a respeito desse fato, eu vejo que algumas pessoas falam, nossa, isso não tem como, o cara não pode ser policial se ele já tomou uma condenação por um crime de roubo. Mas veja só, olha que coisa eu digo assim que ao mesmo tanto que ela é absurda, ela é fascinante porque ela mostra que efetivamente existe a possibilidade de reintegração social de uma pessoa que cometeu um crime. Só que a gente, claro, precisa se abrir para aceitar isso, porque a legislação, pelo menos ao que nós conhecemos, de uma forma mais ampla, ela confere a possibilidade, né? Na verdade, ela demonstra que tudo aquilo que acontece no sistema penitenciário é visando a recuperação daquela pessoa que cometeu um crime para que ela possa ser reintroduzida na sociedade. E essa, na verdade, é uma das funções da pena, né? A função da pena, uma delas, entre as várias funções, é também recuperar o indivíduo, para que ele entenda o que ele cometeu, entenda que ele não deve cometer aquilo e que ele possa ser reintroduzido à sociedade. E aí me faz refletir, esse é um caso assim que me fez, quando eu tinha visto esse do MC Paulinho da Capital, eu já tinha começado a refletir, mas ainda assim com aquele olhar de preconceito ao funk, algumas vezes eu ainda falava, não, mas aí funk também, isso aí está muito próximo da criminalidade, não teria. Pois isso com um olhar de preconceito, né? Não teria como dizer que ali ele foi reintroduzido, porque ele ainda fica cantando sobre assalto, né? Inclusive tem várias músicas dele, uma inclusive eu vi esses dias aqui, é sobre assalto mesmo, o cara fala sobre assalto e tal, fazer um assalto, coisas assim, então você acaba pensando, pô, tá meio que no mesmo contexto ali. Só que quando eu soube desse caso, desse cara que é policial, foi o primeiro que eu soube, assim, de uma pessoa que recém-completada 18 anos.
condenado por um crime de roubo, cometeu o crime, foi preso em flagrante, foi condenado, cumpriu a pena, sei lá, 8, 9 anos depois se torna policial penal, depois se torna policial civil, depois se torna policial rodoviário federal. Veja, o crime cujo qual ele foi condenado foi cometido há 20 anos, né? Hoje nós estamos em 2023, há praticamente 20 anos. Podemos dizer que esse indivíduo foi reintroduzido? Sabe? É algo assim que faz quem não conhece o caso refletir a respeito disso. E claro, isso envolve também uma coisa aquilo que as pessoas estão prontas ou não para aceitar. Se eu posso aceitar uma pessoa que foi condenada por um crime grave, e o crime de roubo é um crime grave, eu posso aceitar ela reintroduzida na sociedade. Agora veja só, é reintroduzido sem reservas. Não é reintroduzido assim, ah, você vai ser reintroduzido na sociedade, mas você só pode desenvolver tal atividade. Isso é reintroduzir a pessoa com reservas. Isso não é esquecer aquilo que ela cometeu no passado. É reintroduzir a pessoa, mas condicionar. E veja, a nossa legislação proíbe as penas de caráter perpétuo. Então, se você, uma vez que o indivíduo foi condenado pela prática de um determinado crime, você dizer que ele não poderá jamais exercer uma determinada função, isso traz um caráter de perpetuidade, né? Uma consequência perpétua em razão daquele fato que ele cometeu. Pense um indivíduo que foi condenado e aí ele passa no concurso para exercer a função de juiz. E aí ele passa a trabalhar no sistema criminal e ocupar, ser titular de uma vara criminal. Será que isso seria aceitável? Se as pessoas passariam a aceitar? Aceitariam isso? Porque isso tem muito do que a gente aceita como sociedade, como pessoas. O que nós aceitamos, né? Claro, o direito está muito próximo da moral. A moral é um viés muito mais íntimo, né? Já que da moral resulta o que para nós? Ou é o remorso ou os problemas de reputação, né? Se chamam as ofensas à reputação, ou ter uma reputação atingida. Já o direito não, objetivamente vai atingir nós com uma sanção, quando nós violamos o direito. Se viola a moral, você pode ter um remorso. Se viola o direito, aí você pode ser submetido a uma sanção. E aí um caráter objetivo de responsabilidade em cima do seu erro. Mas fica a reflexão daí. Eu quero convidar você a refletir comigo e comentar aqui sobre isso, sabe por quê? Porque muita gente, quando nós falamos aí na faculdade, por exemplo, nas disciplinas que envolvem o cumprimento de pena, as finalidades da pena, e quando a gente fala então de reintegração e ressocialização da pessoa, muitos falam assim: ah, professor, hoje tem um presidente condenado, né? Se o cara condenado pode ser presidente, por que o condenado não pode ser tal? Claro, eu não quero conduzir para esse viés político, mas conduzir para o pensamento a respeito da ressocialização. E nós estamos preparados? Porque eu citei roubo, citei o exemplo lá do crime de embriaguez, agora e as violências sexuais? Né? Será que nós estamos preparados para permitir que uma pessoa que tenha cometido um crime de caráter sexual, ou que seja constituído em uma violência sexual, nós estamos preparados para admitir esse indivíduo reintroduzido na sociedade, ressocializado, convivendo com pessoas? Com toda certeza, esse é um dos assuntos assim que mais vão aflorar paixões e discussões, né? Paixões e discussões sobre esse assunto. Eu quero saber a sua opinião. Se você tiver algum comentário também, alguma sugestão, deixe aí no campo dos comentários e até o próximo vídeo.